Olá, eu acabei de retornar aí de uma consultoria de recebimento de chaves e eu queria mostrar para vocês o kitzinho que eu utilizo para fazer esse tipo de serviço. Eu não gravei a vistoria porque nesse momento a gente precisa de muita atenção para não deixar os itens passarem. E aí eu preferi priorizar lá a vistoria e trazer informações que eu acho que serão mais úteis para vocês que estão pensando em entrar nesse mercado ou que já prestam esse serviço, mas que podem melhorar aí o sistema de vocês de executar essa prestação de serviço. Antes de mais nada, é muito importante que quando você vai para uma obra de recebimento de chaves, você vá com os devidos EPIs. Então, capacete, bota, luvas, enfim, todos os itens aí necessários que garantam a sua segurança. No apartamento, dificilmente você precise, porque já está acabado. Mas às vezes na área comum ainda está ocorrendo obras, então é muito importante que você esteja devidamente protegido para que não se envolva em nenhum incidente ou acidente dentro do condomínio. Ainda mais que a maioria dos profissionais são autônomos, não tem vínculo nenhum com o local, é prejudicial até para nós caso ocorra algum incidente ou acidente dentro de uma obra enquanto a gente está prestando um serviço. Eu geralmente tenho a minha maletinha com o meu kitzinho que eu utilizo. Então eu tenho uma maleta onde eu levo todas as ferramentas necessárias para fazer essa vistoria. Então é muito importante lembrar que nessa etapa, o que a gente vistoria? A gente vistoria pintura, nivelamento, revestimento, esquadrias, fechaduras, a parte elétrica, a parte hidráulica, os fechamentos, as vedações, lamento, enfim, tem uma série de itens que a gente analisa, e para analisar esses itens a gente precisa fazer uso dessas ferramentas, né? Primeira coisa, para verificar nivelamento de parede de piso, nada melhor do que um nível bolha. Isso aqui é o item básico que vocês devem possuir na hora que vocês vão fazer um acompanhamento, um recebimento. Por quê? Com essa informação, vocês vão poder falar para o cliente o que está nivelado e o que não está, para que ele fique tranquilo nas demais etapas de serviço. Mobiliário planejado e revestimento, principalmente de piso, que dá muita divergência aí no nivelamento e caimento. Para caimento, vamos falar já de caimento, eu utilizo sistema de bolinhas de... Quando você essas bolinhas de gude no piso, quando você solta essas bolinhas de gude no piso, elas têm que correr na direção do ralo. Se elas não correm na direção do ralo, significa que o caimento não está legal. Então já é um item que a construtora tem que entregar, porque se ela não entregar, você vai ter que arrumar lá na frente. E para você arrumar, você pagou para receber um serviço, você não está recebendo, você está pagando duas vezes. A parte de elétrica não tem muito o que inspecionar. Por quê? Como você está recebendo o seu imóvel, você ainda não está com o seu memorial do cliente na mão. O seu manual do cliente na mão. Então você não tem como verificar quantos pontos de tomada são, onde tem ponto de campainha, onde tem ponto de internet, de TV por assinatura. Tudo isso você olha só para ver a questão de acabamento. Lá na frente, quando você receber o manual, é necessário que você faça uma segunda verificação. E sempre contestando, porque a construtora precisa entregar. E ela vai querer entregar da maneira que for conveniente para ela e não conveniente a você. Então não tenha pressa de fazer essa inspeção. Algumas aí querem falar que é meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Não tem tempo para você fazer a inspeção do imóvel que você vai viver aí por um bom período de tempo, por longos anos. Então não tem essa que precisa ser meia hora, precisa ser 40 minutos. O Código de Defesa do Consumidor protege vocês
quanto a isso. Vocês têm o direito de avaliar da melhor maneira possível o imóvel que você está recebendo. Porque a partir do momento que você assina o termo de recebimento, você já perde aí boa parcela de razão na hora que você tenta argumentar que ficou alguma falha. Eu tive muita sorte que esse apartamento de hoje, ele foi bem acabado, então ele não teve grandes problemas. Os itens que foram apontados são itens simples de serem resolvidos, mas foi uma consultoria satisfatória. Então, como eu falei, não tem muito o que avaliar da parte elétrica, porque você não tem ainda energia ligada. Para você ter a ligação da sua energia no apartamento, você precisa receber as chaves. Então, sem chave, você ainda não vai fazer a solicitação para ficar pagando por algo que você não está utilizando. Mas quando volta a funcionar, eu tenho sempre um teste de voltagem e um multímetro em mãos para avaliar as correntes e tensões que estão passando ali pela instalação elétrica entregue pela construtora. Principalmente quando não tem ponto 220 identificado. É fundamental que o ponto 220 esteja identificado. Eu tenho minhas trenas, então eu tenho uma trena manual e tenho uma trena eletrônica. Por que a trena manual? Para pegar vão de porta, para pegar vão de janela, para pegar alguns detalhes de altura ou de espessura, coisa que a eletrônica não te fornece. A eletrônica ela é mais para pegar distâncias, então para você fazer medição de ambiente, mas detalhes, altura de ponto de tomada, isso aí o ideal é sempre usar essa daqui porque ela é mais precisa. Eu levo também um lápis, né, eu chamo isso de lápis de carpinteiro, mas é lápis de pedreiro, né? E eu sempre levo para se precisar deixar algum pontinho marcado ou anotado. Eu levo também um pincel para tirar algum item ali que esteja sujo com poeira e que esteja dificultando para ver se o acabamento está danificado ou não. Eu tenho um grifo, um alicate e uma chave de fenda, porque se tiver algum item ali que esteja vazando, eu posso verificar se é um vazamento pontual, alguma coisa que esteja meio frouxa ou se realmente está danificado e precisa de correção. A água é entregue, então quando você recebe, você pode verificar a vazão, né, de torneiras, dos pontos de água, e verificar também os ralos, é importante. Eu levo uma garrafinha para verificar se a água está escoando e se o ralo não está entupido. É muito comum ter ralo entupido, porque na etapa de limpeza de obra, os entulhos, poeira, os resíduos que vão sobrando vão sendo jogados em direção ao ralo. Então, se não são pessoas cuidadosas fazendo essa manutenção e essa limpeza final, e também não foram pessoas cuidadosas que durante a etapa de obra se preocuparam em proteger essas instalações, é muito provável que você venha sofrer com problema de entupimento. Outros pontos que precisam ser levados em consideração: pontos de rejunte, se tem peça cerâmica quebrada, trincada, se tem vidros riscados, se tem vidros quebrados, arranhados, se a esquadria está arranhada, se está em bom estado. É muito comum também arranharem esse tipo de esquadrias na etapa de limpeza. Eu levo também, embora eu não consiga utilizar, um biquinho, né, um soquete e uma lâmpada para ir testando os pontos. E um kitzinho de estilete que, caso seja necessário, eu tenho como fazer os meus recortes. Eu costumo ter também uma chavinha, que é aquela chavinha padrão para travamento de metais e acessórios, principalmente os sanitários. Então essa chavinha aqui ela ajuda bastante. Enfim, de material é isso. Fora isso, eu sempre preparo previamente o material que eu vou utilizar na vistoria. Então eu pego
uma imagem da planta, né, onde eu identifico o cliente, e eu levo a minha planilha de checklist com os itens que eu preciso verificar. Então, mais uma vez, eu verifico pintura, nivelamento, revestimento cerâmico, louças, metais, esquadrias e persianas, vidros, elétrica. Peraí que tem mais aqui. Elétrica, hidráulica, ralos, elétrica, ralos, as pedras naturais no caso, e verifico as medidas, né, de paredes e portas. E aí tem alguns itens de área comum também que é muito importante que vocês fiquem de olho, que é a questão da vaga de estacionamento quando ela já está pré-determinada. Porque vaga de estacionamento também é um grande martírio para os proprietários. Elas são sempre entregues menores do que o tamanho do veículo. Então, é uma também dos pontos que mais dão conflitos aí em sistemas de condomínio. E a partir daí eu faço a minha vistoria no local, trago o meu rascunho, faço as anotações que o cliente precisa fazer lá na ficha do termo de recebimento, para as devidas manutenções, e preparo um relatório para ele com base nas fotos que eu tirei, nos itens que eu apontei e em cima da planta dele para ele saber do que eu estou falando. Essa aqui é a minha consultoria de entrega de apartamento. Então, se você contratou um serviço de consultoria e a pessoa só olhou, é suspeita, porque assim, grande parte dos problemas que são gerados na etapa de personalização do apartamento, né, na etapa de interiores, é devido a erros que não foram apontados lá atrás na etapa de vistoria. E aí, para o cliente colocar a mão no bolso para corrigir um problema de um imóvel que ele acabou de receber, é muito ruim. Então, a gente tenta precaver, sempre se colocando no lado do cliente. O que eu gostaria de receber, o que eu aceitaria o que eu entenderia como aceitável e o que eu entendo como recusável. Hoje, por exemplo, no banheiro, tinha um misturador que ele estava meio opaco já, mas isso aí é porque ele ficou exposto ao tempo. Ao tempo. E o cliente vai trocar essa bancada. Então não tem por que também eu pedir para a construtora trocar um item que vai ser descartado. Então a gente tem que pensar também nessa questão, nesse lado aí sustentável, porque ele pode utilizar esse material em outro lugar, mas não necessariamente ele precise ter aquele misturador brilhando uma vez que vai ser descartado. Então fica aí a dica para alguns cuidados que vocês precisam ter na etapa de recebimento e se colocar sempre na posição de cliente. A construtora e o responsável da construtora que está fazendo a entrega, eles sempre vão olhar o lado da construtora. Então cabe a você ficar do lado do seu cliente e orientá-lo da melhor forma. Esse aqui foi o vídeo de hoje referente à entrega de chaves, né? Checklist para